Depois de 7 jogos na temporada sem perder, o Fortaleza volta a jogar mal e é derrotado pelo Vasco. Minha gente, tabu continua. Agora são 12 jogos. O Vasco nunca perdeu para o Fortaleza lá no Rio de Janeiro. O Fortaleza, na condição de visitante, nunca derrotou o Vasco da Gama. E agora, desses 12 jogos, são 8 vitórias do Vasco e 4 empates. O Vojvoda aqui, nesses 4 anos de Fortaleza, que já quebrou vários tabus, dessa vez continua passando em branco. A gente vai falar sobre o 3-0 do Vasco sobre o Fortaleza, mas antes, aquele recadinho de sempre: curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreve, ativa as notificações para não perder nada. E eu sou o seu Divan. Comente aqui o que é que você está achando do Fortaleza, o que é que você achou da derrota do Fortaleza para o Vasco, esse tabu que é um tabu difícil de ser quebrado, tá? Nem o exterminador de tabus, o Vojvoda, conseguiu ainda. O Vasco conquistou mais uma vitória lá em São Januário por 3-0 dessa vez, com 2 do Verrete e o Nuno fazendo um golaço. Eu vou dividir aqui o meu comentário em alguns capítulos. Tempo dos gols, produção do Fortaleza, o que isso reflete no meu pensamento também, o que isso significa, pelo menos na minha avaliação. Eu vou começar aqui falando sobre o que e recapitulando um pouco o que eu disse na partida depois da goleada sobre o Juventude, quando a maioria disse: Fortaleza virou a chave. Me incomoda um pouco essa ideia de que tudo acontece como um passe de mágica. Uma varinha de condão, você vai lá, pum, mudou tudo. E a partir dali é um outro time, a partir dali é um outro aproveitamento, porque a temporada do Fortaleza continua sendo uma temporada de oscilação, mais do que a gente imaginava e mais do que qualquer torcedor projetava. Pela continuidade de trabalho, pelos reforços adquiridos no início do ano, o Fortaleza deveria e poderia estar vivendo dias mais tranquilos, o que não acontece em 2025. Fortaleza passou 10 jogos sem vencer. Agora foram 7 sem perder, nessa jogos mais ou menos e jogos bem interessantes, mas era um período já de 7 jogos sem perder. Dessa vez ele encontra um adversário que historicamente é muito complicado, né? O tabu tá aí para reforçar o que eu tô falando, e dessa vez o Fortaleza joga mal. Ele vem de 4 bons jogos. Nos empates contra Atlético Bucaramanga e São Paulo, com contextos diferentes. O São Paulo, o Fortaleza sofreu mais, o Atlético Bucaramanga foi um bombardeio e uma imprecisão inaceitável na hora de fazer o gol, sobretudo no segundo tempo. E as vitórias interessantes contra Colo-Colo e Juventude. Contra o Juventude, eu fiz um comentário que aí não foi de acordo com a maioria, com o que a maioria queria ouvir, na verdade. Eu falei que era bom a gente entender o processo, porque esses pontos de inflexão me deixam um pouquinho com o pé atrás. Eu costumo não acreditar, eu costumo valorizar muito mais a caminhada do que apenas um feito, sabe? Então, o Fortaleza ainda não passa, pelo menos nessa temporada de 25, ainda não passa ali uma sensação de um time confiável. O Fortaleza tem feito bons e maus jogos, talvez até mais maus jogos do que bons jogos ao longo desse ano de 2025. Hoje foi um jogo ruim do Fortaleza com lampejos de um bom futebol. E aí eu vou partir agora para um segundo capítulo desse meu comentário, só para tentar ser o mais didático possível. O Fortaleza, no jogo de hoje, tomou gols em momentos cruciais da partida. Nunca tem um bom momento para você sofrer o gol. Mas quando você toma um gol no início ou no final dos tempos, é muito difícil. No início porque você está com uma ideia de jogo, com um plano de jogo, e que esse gol pode mudar completamente o que você estava pensando sobre o jogo. Isso é uma coisa. Quando você sofre o gol na reta final dos tempos, você não tem tempo suficiente para uma recuperação. Então, no caso do Fortaleza, hoje o Fortaleza tomou um gol do Nuno com 2 para 3 minutos do primeiro tempo. O Fortaleza até teve uma chance numa lambança do Jardim, no Léo Jardim, ele tenta sair, a bola quica, encobre o goleiro do Vasco. Fortaleza quase faz um lance meio confuso, isso com menos de 1 minuto. Com 2 para 3, uma bela troca de passes e o Nuno faz um golaço. O tapa que ele dá na bola é um baita gol, né, gente? Assim, convenhamos, reconheçamos.
baita gol do Vasco da Gama, 3 minutos, o Vasco já estava vencendo o jogo. Aí o Fortaleza se assanha, cria algumas boas oportunidades, os times do técnico Fernando Diniz têm uma linha muito avançada, o Fortaleza entendeu isso, depois o Diniz consertou e o Fortaleza não teve mais chance, mas em um dado momento o Fortaleza chegava até com uma certa facilidade. Mas o Léo Jardim não fez nenhuma grande defesa no jogo. Ele rondava ali, o Fortaleza rondava, levava um certo perigo com essa presença, sabe, sempre frequente no ataque. Só que aquela história de tomar um gol no pior momento do jogo. Com 50 segundos de segundo tempo, quando o Vojvoda, depois da conversa de intervalo, depois de mexer, depois de, sabe, ajustar o time, tentar entender o que poderia ser o segundo tempo, um planejamento. Com 50 segundos, Verratti faz o segundo gol do Vasco numa investida do Paulo Henrique, que foi um dos destaques do time do Vasco da Gama hoje, aliás, tem sido um destaque. Deu um drible da vaca para cima do Gaston, ficou pelo meio do caminho, o zagueiro barra lateral do Fortaleza, cruzamento, Verratti fecha no segundo pau, 2-0, um gol típico de Verratti, um toque na bola, ele ainda faria o terceiro gol, num lance muito parecido, ele vai lá, faz 2-0 para o Vasco da Gama, prejuízo enorme para a equipe do Fortaleza, péssimo negócio para o Fortaleza, mas sabe qual é um bom negócio? Se você estiver pensando em comprar ou trocar seu carro, vai lá na Zerado. Fica ali na Miguel Dias 555, vai lá na Zerado, você tem um estoque que está sempre sendo renovado, você vai encontrar um carro com as suas necessidades, com um valor que cabe no seu bolso, você vai ter uma experiência na hora de comprar ou trocar seu carro. O estoque está sempre sendo renovado. Tô deixando o link aí na descrição do vídeo para você clicar também, você já começa a dar uma olhada, começa a paquerar. Se você se interessa, vai lá na Zerado, usa esse QR Code que está aparecendo na sua tela, conversa com o Hermano, ele vai te atender super bem, tem os outros meninos também lá, é uma experiência comprar um carro na Zerado. Independente do carro, independente da marca, do ano, tem que ser zeradinho, né? Então vai lá na Zerado, você vai fazer um excelente negócio. O Vojvoda ainda tentou mexer, colocou o Marinho, esquentadinho, entrou no jogo, fez coisíssima nenhuma, eu iria soltar um palavrão, fez coisíssima nenhuma, se envolveu num problema lá com o Piton, aí uma sessão de encenação, parecia ali um teatro absurdo, a céu aberto, o Coutinho entra na do Marinho, enfim, os dois são expulsos pelo Anderson Daron, coloca cada um para fora para evitar maiores problemas, e aí o Fortaleza não tem força para conseguir ainda voltar para o jogo. O Vasco é quem faz o terceiro gol, dessa vez pelo lado esquerdo, cruzamento, Verratti só muda o lado, vai lá, fecha nas costas do Gustavo Mancha, que fez um jogo muito ruim. É óbvio que isso é natural, garoto de 20 anos, tem muito saldo, entrou na fogueira, tem aproveitado a chance, é titular hoje do Fortaleza, mas não fez uma boa partida, assim como quase todo o time do Fortaleza, né? Lucero não foi bem, depois o Davidson entrou, pouco acrescentou, os volantes do Fortaleza foram substituídos no intervalo de jogo. Não aconteceu. Hoje, Fortaleza não fez um bom jogo, e aquela história de, agora virou a chave, ela não se sustenta, gente. Desculpa ser, sabe, um cara chato, ser muito realista, mas é o que eu penso. Eu acho que as coisas não são assim. Futebol é muito difícil para você encontrar ali uma consistência, e o Fortaleza está procurando desde o início da temporada e ainda não encontrou. E não vai ser, porque virou a chave. Pode até acontecer, mas a maioria das vezes é um processo. O Fortaleza ainda não encontrou uma solidez. Foram 7 jogos sem perder, mas nesse meio aí tiveram empates e partidas horrorosas do Fortaleza. Fortaleza vinha, é verdade, de 4 bons jogos, já até os mencionei. Hoje fez uma partida ruim. O problema é o seguinte: meio de semana tem Copa do Brasil, jogo importantíssimo. Favorito é o Fortaleza e tal, ele precisa assumir isso, e precisa conviver com esse favoritismo e saber jogar o jogo, porque é um jogo muito importante contra o Retrô. E depois tem só o Cruzeiro, que amanhã vai fazer um jogo contra o Atlético, clássico mineiro por lá, mas o Cruzeiro está em viés de crescimento, está muito bem no campeonato, concentrando todas as suas forças no Campeonato Brasileiro, e faz um campeonato muito legal de recuperação. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Se você curtiu o vídeo, deixa aquele like, a gente se vê e será em breve.